Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite a todos. Mari, boa noite. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Estou recebendo aqui o Ricardo, doutor em letras, psicólogo, enfim. E queria começar, na verdade, assim, o Ricardo, ao aceitar, né, estar aqui comigo, ele está, na verdade, me proporcionando uma oportunidade de ser grata, né? É, Ricardo, nós estudamos juntos, e aí se vai uns bons anos, e Ricardo me descobriu professora. Então, ele, na verdade, ele disse essa barbaridade antes mesmo de mim. Eu nunca imaginei. E ele, na época da faculdade, disse, você dá para professora. Eu falei, você está maluco? Você está doido? Então, se eu tive todas essas experiências boas com a docência, se eu me senti tão feliz, eu devo a esse caro colega. Então, minha gratidão eterna a você por esse olhar e essa grande dica que você me deu e que mudou realmente o rumo da minha carreira. Então, não podia deixar passar essa oportunidade aí, viu? Então, muito obrigada. Então, vamos seguir, doutor Ricardo? Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos começando? Excelente, professora, obrigada. Hoje a gente vai estar falando de habilidades sociais. Vamos começar um pouquinho no geral, mas vamos dar uma ênfasezinha muito na questão da relação terapêutica. Então, Ricardo, a gente vai num bate-papo, né? Queria te deixar... Você fica à vontade, não preciso dizer, né? Então, vamos começar situando aí o que são as habilidades sociais, enfim, só para a gente, né, ter um contexto. E, gente, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá bem? Eu vou vendo aqui e vou mandando. O que você prefere, Ricardo, que eu vá te interrompendo e vá falando das perguntas? Como vocês quiserem, sem problema. Tá bem, então tá bom. Então vamos lá. Bom, então eu queria começar, né, agradecendo a você pelo convite, né? Estou muito honrado de estar aqui na sua live. Já é uma live que eu acompanho sempre, estou sempre acompanhando. Sempre que eu tenho tempo, eu assisto as suas entrevistas. Eu acho o máximo, né? Que é um papo assim, contraído, super legal. E agradecer, né? Porque, assim, é legal a gente poder debater com uma pessoa que tem a inteligência que você tem e a capacidade que você tem. Quanto a você me agradecer, na verdade, né? Quem tem que agradecer a você é a docência, né? Porque ao você entrar na docência, você trouxe para a docência a tua habilidade, né? O teu talento. Isso ficou muito claro, né? Quando você começou, né? Eu não sei se você lembra, você foi fazer uma prova de professores lá na frente de um monte de cascudos, né? Foi terrível, né? Mas você foi muito bem. Eu acho que a vocação está na pessoa. Acho que você não deve nada a mim, nem mesmo um agradecimento, porque o que você conseguiu pelo teu talento mesmo. Eu só ajudei assim no começo, porque o resto nada comigo. Obrigada. Então, como é que você quer? Você quer me perguntar alguma coisa? O que são as habilidades sociais? Como é que a gente poderia, assim, resumir para quem é da área e para quem não é da área? Tem algum autor, alguém assim que a gente poderia estar norteando aí? Quando a gente fala, porque falam tanto, né? Habilidades sociais, mas exatamente o que são as habilidades sociais? Pois é, eu prefiro, assim, não me prender muito a bibliografias e tal, até porque é um papo informal e a gente pode depois indicar, né? Beleza. Eu gosto de definir as coisas assim, eu acho que eu me sinto mais confortável, acho que ajudo mais quando a gente define as coisas por elas próprias, né? Então, por exemplo, o que são habilidades? Primeiro, é uma palavra composta, habilidades sociais, e vamos pegar, né? O que são habilidades? Habilidades são aquelas coisas que eu me utilizo para viver melhor, né? Quer dizer, eu tenho habilidade em alguma coisa, então essa coisa me ajuda a viver. Certo? Me ajuda com alguma coisa. Eu tenho habilidade em tocar piano. Eu sou uma pessoa que nasci com um ouvido ótimo e me tornei hábil no manejo ali do piano, de uma chave de fenda, do martelo, de um automóvel. Isso me ajuda a viver melhor. Então, a habilidade é uma capacidade que eu tenho com alguma coisa que ajuda na minha vida, ajuda na minha felicidade, ajuda, enfim, no meu cotidiano. E social, né? Aí é uma coisa mais complicada da gente definir.
É porque eu não sei se você se lembra daquela diferença de sociedade e comunidade que a gente debatia tanto nas aulas de psicologia social, né? Então, a sociedade, o que é uma sociedade? Uma sociedade é uma reunião de pessoas que visa, essa reunião, ela tem o objetivo do lucro. Sociedade é isso. Comunidade, não. Quando eu atuo em comunidade, eu atuo no sentido comunitário, no sentido da ajuda, certo? Mas as duas coisas têm uma coisa em comum. Essas duas formas de viver entre pessoas, ela tem uma coisa em comum, que é querer algo em troca, sempre, né? Ninguém faz nada, não há nada que a gente faça que a gente não queira alguma coisa em troca. A não ser sonhar, né? Quando é uma coisa assim só sua, tudo bem. Mas, por exemplo, se eu ajudo alguém, eu quero alguma coisa em troca, mesmo que seja gratidão. A gente, às vezes, ajuda uma pessoa, ela não te agradece, ela não fala nada, ela é uma pessoa ingrata, nunca mais eu ajudo, né? Ajudei lá e não falou nada, né? Não existe esse altruísmo, vamos dizer assim, tão puro. Eu acho que, por menos que a gente queira, a gente sempre quer alguma coisa. A gente quer um agrado, a gente quer uma palavra de carinho, a gente quer um olhar, a gente quer uma companhia, a gente quer dinheiro, a gente quer um favor em troca. Então, acho que a habilidade social, então, juntando essas duas coisas, é você ter ferramentas que te habilitem a viver em sociedade, numa sociedade onde eu quero alguma coisa em troca. E, assim, em última análise, o dinheiro. O dinheiro, o serviço, alguma coisa que eu vá me favorecer dessa coisa. Então, isso são habilidades sociais. E quais são elas, né? O que eu preciso fazer para ser um hábil socialmente? Aí é o nosso papo, talvez as suas perguntas a gente vai respondendo. Não sei se eu respondi, não sei se foi satisfatório. Total, total. E aí, como é que isso vai se desenvolvendo? Essas habilidades, na verdade, a gente já nasce com algumas, elas vão se desenvolvendo a partir das relações, das primeiras relações ali na infância. São os nossos pais que vão nos ensinando através do processo educacional. Enfim, como é que essas habilidades, eu já venho com algumas e vou potencializando e construindo outras. Como é que eu funciono com isso, Ricardo? Então, eu vou dar uma opinião baseada na teoria que eu acredito. Claro, existem outras formas de responder isso. Eu vou responder da minha forma, certo? Então, se houver alguma pessoa que discorde, queira participar, tá aberto. A ciência Claro. Graças a Deus, né? Ou graças a alguma Até porque a gente tem muitos autores, né? Enfim, a coisa é ampla, né? Então, assim, as pessoas às vezes confundem, né? E isso é muito comum, não é uma coisa absurda, a habilidade social com a personalidade. É uma coisa complicada. Então, a personalidade, eu acho que sim, eu adquiro lá na infância, né? Então, a gente pode falar em distúrbios de personalidade, por exemplo, né? Um distúrbio qualquer que seja, ou numa personalidade assim, um assado, ou até mesmo no modelo de personalidade, por exemplo, a psicanálise ou alguma coisa assim. Isso aí, e a maioria dos teóricos, eles acreditam que isso é sim construído a partir da infância. Não estou falando de tábula rasa, não estou falando de pedaço de carne, nada disso. Eu estou falando de que nós nascemos e somos influenciados pelo meio. O meio social e o meio comunitário. A família é um meio comunitário. Uma mãe faz alguma coisa para o filho, tá tudo bem que algumas mães depois cobram, né? Eu me sacrifiquei por você e agora, né? Mas elas fazem altruisticamente, né? Dá o peito para a criança, ela mama. Eu não quero que a criança me pague nem nada. Aquilo ali já é um ato de doação. A criança está vendo aquilo, está vivendo aquilo, está aprendendo aquilo, está desenvolvendo a personalidade dela, certo? Então, essa é uma questão. A questão da habilidade social, eu acho que ela está muito calcada na personalidade. É claro que um determinado tipo de personalidade vai ser mais favorável ou menos favorável com determinada habilidade social, mas eu acho que eu posso desenvolvê-la apesar da minha personalidade. É isso que eu penso. Entendi. Com relação à sua pergunta, né? Entendi. Então, na verdade, a gente poderia dizer que esse processo educacional, na verdade, independente da minha personalidade, enfim, né, dessa minha subjetividade aí que vai sendo, né, construída,
a gente pode dizer que o processo educacional ele vai me ajudar a desenvolver no sentido de que, na medida em que eu vou sendo frustrado, né, que eu vou ganhando os meus nãozinhos, né, na medida em que eu vou aprendendo a dividir, a compartilhar, eu vou começar a adquirir elas. É por aí? Concordo 100%, exatamente. Né? Exatamente. Aliás, o nosso papo aqui não é um papo de pergunta e resposta, porque você é professora de habilidades sociais. Diga isso para as pessoas, tá bom? Mas hoje o palco é seu. Tudo bem. Mas, assim, é um bate-bola assim, excepcional. É uma oportunidade enorme para mim. Eu acho assim, essa questão que você falou da educação, ela é boa também de tratar, né? Por quê? Porque as pessoas confundem a educação com a repressão. E educar não é reprimir. Né? Você falou do não, né? O não ele é importante, mas o não é o único meio de educar, né? Então, eu não posso também usar o não como a minha única ferramenta de educação. Né? A negação, a supressão, eu acho que não. Eu acho que o contrário também educa e a formação aí da habilidade e da educação, da personalidade, está no equilíbrio entre essas duas coisas. Não apenas na educação repressora, que as pessoas acham que é a única que funciona, né? Chegando ao extremo de achar que bater numa criança educa. Isso aí é outra questão, né? Essa até é bem polêmica, né? Eu até vou um pouquinho além. Eu acho que o exemplo, né? O exemplo. Às vezes, o falar, ele não tem nem assim, tem força, óbvio que tem, mas a maneira como você se posiciona, né? O filho te vê fazendo, né? Então, se você quer, digamos, ser empático, né? Uma habilidade, digamos assim, empatia, né? Então, se ele vê você tendo esse gesto, você tendo esse movimento, ele vai aprender de uma forma muito mais bela, digamos assim, até mais profunda do que você ficar discursando sobre a empatia, por exemplo. É isso né? mesmo. Então, então tem esse lado também, né? Se a gente remeter àquele modelo da percepção, né, que eu adoro esse modelo, que é aquela história da sensação e da percepção, para determinar uma ação, a gente vai ver que para eu agir, eu sou influenciado por 3 fatores, né, que é a cognição, né, o saber, né, saber, a emoção e as crenças, certo? Uhum. Crença, principalmente, é uma coisa plantada em você. A crença, ela fundamentalmente foi plantada em você. Ninguém nasce com uma crença, certo? Eu posso nascer com uma tendência a ser um pouco agressivo, menos agressivo. Isso aí eu acho que até pode ter um fundo aí congênito, genético, uma coisa assim. Agora, a crença não. A crença não. A crença é uma coisa assim muito, muito, muito social, muito de colocaram em você a crença. E eu não estou falando de crença religiosa. Pai, ele não consegue imitar. Peraí. Joaquim começou a aprender mais habilidades sociais observando eu e o pai. Ele não consegue imitar, mas tem aprendido a observar atentamente. Isso mesmo. Então, essa é a Bruna. Bruna, obrigada por você estar aqui. Questão Tá? do comportamento que essa... O Joaquim é autista. Então, você vê que a importância disso, isso, né? Pois é. O autista... A força do exemplo. Isso. Obrigada, Bruna. Obrigado pela colaboração. O autista, ele amplifica tudo, né? Então, assim, um bom exemplo mesmo. Mas, como eu ia dizendo, a crença ela é plantada em você. Então, se você planta na criança, e não estou falando de crença religiosa, tá? Agora, não há muita diferença, por exemplo, eu acreditar que tenho que ter e acreditar em Deus. Não em termos de objeto, mas em termos de modelo de crença. Tá certo? Então, uma pessoa que tem uma crença muito forte em alguma coisa, ela certamente transfere esse modelo de crença para todas as outras. Então, essa é uma questão. E isso influencia na sua ação. A tua cognição também e a tua emoção também. Isso fica muito claro quando você se prepara bem para uma prova e chega na prova, dá um branco, porque você está muito emocionado, muito nervoso, muito tenso, muito ansioso com aquela situação, certo? Ou porque algum familiar seu está doente, você não consegue fazer aquela ação. E fica muito claro também que quando eu quero comer uma lauta feijoada, e hoje é dia do meu jejum, porque a minha religião não permite que eu coma. Então, a gente vê
que a crença, ela segura realmente a tua atuação e a emoção também. A cognição, ela é um pouco mais flexível. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar nas crianças e nas outras pessoas, para que essas crenças e essas emoções que já estão construídas lá na personalidade, elas possam ser entendidas melhor e eu possa ter uma habilidade social, independentemente da minha inflexibilidade da personalidade, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Dá para ser um pouco flexível, sim, mesmo tendo uma personalidade, por exemplo, histriônica. Dá para eu ser flexível. Eu tenho que aprender isso, vai dar mais trabalho, mas eu consigo. Isso é assim, inspirador, né? Porque você acaba possibilitando, né? Você dá, de uma certa forma, até esperança para as pessoas, né? Ou seja, elas têm a possibilidade de, não vem com aquele posicionamento determinista, né? Então, isso é muito bom, né? É claro que alguns transtornos de personalidade são muito difíceis de serem transpostos. Então, alguns até são impossíveis de serem transpostos. Mas a gente não está falando disso, está falando em termos gerais, não é certo? Ninguém claro. de transtornos graves de personalidade. Nada disso. Tem uns que não. Tem uns que realmente não são possíveis, né? Mas se a gente pegar a média das pessoas, a gente consegue sim ultrapassar algumas barreiras da personalidade para poder conseguir ser hábil socialmente, com certeza. Agora eu vou aproveitar e para a gente trazer, quando a gente está falando hoje, por exemplo, da prática clínica, né, dentro do campo da psicologia. Sim. O que você entende assim como habilidades importantes, eu diria até que fundamentais para a atuação, para uma boa atuação dentro do campo da psicologia clínica, né? Bom, em termos de habilidades sociais. A habilidade social mais importante de todas é a assertividade. Essa realmente ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque eu desenvolvendo um comportamento assertivo, na verdade eu estou meio que englobando todas as outras. Uma pessoa assertiva, normalmente ela se comunica bem verbalmente. Já percebeu isso? Uhum. Ela tem segurança. Normalmente ela tem uma capacidade, uma comunicação não verbal boa também. Ela se apresenta bem. Então, com eu desenvolvendo a assertividade, eu acho que eu meio que cubro as outras. Para a prática clínica, não é bem uma habilidade social, pessoal, né, humana, é a escuta, né? Eu acho que essa é a mais importante. Não sei se é isso que você perguntou. Pergunta de novo, porque as suas perguntas sobre... Não, isso é mesmo. Não, a gente está falando, né? Quer dizer, na verdade, a gente acaba falando da prática clínica, mas são habilidades hoje em que, em termos das relações humanas, existe uma precariedade, né? A escuta, o acolher, né? Essa escuta empática, na verdade, né? Hoje a gente fala desse processo de comunicação, que é uma habilidade, como você falou, né? Assertividade, que, enfim, acaba englobando todas as outras, é uma grande habilidade. Tem influência em todas, é verdade. Exatamente. E quando a gente fala da comunicação, por exemplo, quantas questões poderiam ser evitadas por uma boa comunicação? Quantas guerras até, né? Eu gosto sempre de citar o Gandhi, né, que ele fez a independência da Índia na comunicação, na palavra, sem levantar uma arma, né? Então, o quanto isso de fato é importante. E essa questão da empatia. Então, como as nossas relações, de um modo geral, estão inábeis, digamos assim. Né? Então, o quanto a gente precisa desenvolver isso. Essa escuta empática, esse acolhimento, né? Essa assertividade mesmo, né? A gente está fazendo, né? A gente está se colocando diante do outro. Isso. Né? Não sei se o outro passa a ser um pouco o nosso inimigo. De fato, eu realmente... Vamos participar aí, gente. Eu não sei se é um medo do outro, né? Se nós estamos tão inseguros, se estamos tão individualistas, mas, enfim, o que está acontecendo que a nossa comunicação, né? Nós estamos perdendo essa habilidade, na verdade, de se comunicar. Você não acha? Acho. Eu tive uma experiência muito boa. Eu trabalhei uns quase 6 anos com os árbitros da Federação do Rio de Janeiro, né? E eu também, isso que eu vou contar agora, também acontece em sessão, tá? Com profissionais de outras áreas. Atendo alguns profissionais, agora na grande maioria das vezes, profissionais bem renomados, assim, pessoas bem experientes. E a queixa era a seguinte, né? Como eu faço para me acalmar para entrar em campo? Como eu faço para não ficar ansioso antes de uma partida, né?
essa questão ela é muito difícil, porque uma pessoa ansiosa não tem como não ser ansiosa em um determinado momento. Eu não tenho como falar, eu vou ficar calmo quando estiver em casa e no trabalho eu sou nervoso. Não, você é uma pessoa nervosa, você vai ser nervoso em todos os lugares, certo? Então, como eu me acalmo para entrar em campo? Me acalmando na vida, certo? Eu preciso me acalmar na vida, eu preciso não ser ansioso nas minhas relações gerais para que seja uma consequência de eu não ser assim naquele local. Então, a relação terapêutica, o psicólogo ele tem lá um comportamento como pessoa X. Na hora da sessão, ele vai ter o mesmo comportamento, não há como. Então, eu não tenho como estabelecer um padrão de comportamento para psicólogo, porque as pessoas não têm padrão de comportamento. Uma vez eu contei uma história que eu me nervei numa fila de cinema, uma vez, né? E as pessoas falavam para mim assim, poxa, mas você não é psicólogo? Eu falei, cara, e daí? Né? O psicólogo não pode ficar nervoso? Quer dizer, não é? Aí eu dou até aquele exemplo, eu dou até aquele exemplo, pois, um dentista, às vezes, não tem uma cárie, né? Um ortopedista não pode quebrar um braço, certo? Um oncologista não pode ter um câncer. Por que Por falar nisso, não pode ficar nervoso, né? Não? Oi? parênteses, a pessoa aqui não estava puxando a tela, né? Então, olha só, a Ana falou assim, concordo com você, Ricardo, as crianças com câncer são um exemplo disso. Quando você está falando de crença, Sim, da sim. crença da cognição no nosso trabalho em ajudá-las a adquirir a resiliência, que é Perfeito, uma habilidade perfeito, também. perfeito. Obrigada, Ana. Então, importante também, né? Com certeza. Posicionamento, né? Essas questões todas, né, é o que eu falo. O psicólogo não resiliente, dificilmente ele consegue passar essa ideia de resiliência. É muito difícil você se colocar. A empatia, por exemplo, não é sempre, né? Eu estava assistindo uma vez um noticiário, aí já tem um tempo, né? Em que uma pessoa, um médico famoso, eu não vou citar nomes, tá? Mas todo mundo sabe quem é. Melhor. Ele foi entrevistar uma pessoa num presídio, esse médico, né? E aí fez o preso lá de coitado, que ele estava sendo injustiçado, que ele não... Enfim, um monte de coisa. Uma semana depois descobriram que aquela pessoa lá, na verdade, tinha estuprado e matado uma criança, degolado a criança e deixado a criança na sala da casa dele por 8 dias, apodrecendo e tal. E aí foi um Deus nos acuda, né? Porque, poxa, como esse médico falou que o cara só era assaltante, tinha que ter pesquisado e tal. Nos comentários de alguns comentaristas da TV, disseram o seguinte: as pessoas estão julgando esse médico, as pessoas têm que ter empatia pelo presidiário lá que falou aquilo. Ora, como a gente vai ter empatia por uma pessoa que fez isso? Me diga. É impossível. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu não consigo me colocar no lugar dessa pessoa, é impossível. Então, eu acho que é isso que a gente tem que também entender. O psicólogo, nem sempre ele consegue ter empatia. Nem sempre. E aí é importante a gente ressaltar que... E aí, por isso são importantes as entrevistas. Claro. Se eu percebo que eu não tenho condição de dar conta desse atendimento... Exatamente. Passo nem começo. Exatamente. Porque é isso, nós temos os nossos limites. E é necessário que a gente reconheça eles, né? Exatamente. Deixa eu botar aqui também, olha, Bruna, como a sociedade é refém da comunicação verbal, porque as outras formas de comunicação também têm muitas expressões, com certeza. E a gente comunica até muito mais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Oi? Me permita fazer uma pontuação com essa fala, né? Deixa eu só fechar a dela também. Na verdade... que é dela. Aprendi a me comunicar melhor usando outras estratégias comunicacionais, além de palavras, sendo a mãe de uma criança não verbal. Fala. Pois é, isso que eu ia dizer. Há exceções, tá certo? Mas nós somos seres da linguagem. Somos construídos na linguagem. Não há nada que você saiba, nada que você pense, nada
que você construa, nada que você imagine que não tenha uma palavra, uma frase, um conceito associado. É impossível, certo? Aí você fala, mas tem outras formas, tem a linguagem dos surdos, que também tem uma semântica, que também tem palavras associadas, imagens, certo? E a gente vai para a teoria aí do significante e significado, a gente pode ir para um monte de caminhos, mas somos seres da linguagem, não podemos fugir dela. Então, eu tenho que... Não posso relativizar a linguagem, não posso. Não posso. Eu acho que o Freud, nesse ponto, tem sérias Ela restrições. deu um ok para você. Não é? Tenho sérias restrições aí à psicanálise como terapeuta, atenção, como terapeuta, não como a psicanálise. Eu tenho restrições minhas com o método, eu não sou capaz de aplicá-lo, mas ele tem uma coisa que é fantástica, que é exatamente a análise do discurso. A análise do discurso na psicanálise ela é fantástica, porque ela deixa o paciente significar. Só que nem sempre isso dá conta de tudo, porque como somos seres da linguagem, o paciente precisa de ajuda para significar. E na hora que eu não o ajudo, eu também estou cometendo ali uma lacuna, deixando uma lacuna para ele. Então, é tudo muito complicado, realmente. Realmente, a profissão é muito complicada, muito complicada. E daí a necessidade de uma preparação, né? Uma preparação intensa, principalmente quando a gente está falando aí, quer dizer, todas as áreas, né? Mas quando a gente está falando aí da clínica, onde a gente vai estar nesse corpo a corpo, né? Sim. Então, quando a gente está falando dessas habilidades, acho que são importantes essa aí a gente voltar, né? A resiliência, achei muito importante aparecer aqui na fala, né? A questão da escuta, que não é uma habilidade, mas enfim, né? Uma habilidade social, né? Dentro do que a gente está conversando. Mas a parte da empatia, enfim, esse acolhimento, né? Então, e a flexibilidade, eu acho que a flexibilidade junto com a assertividade, com as outras que você falou, também é muito importante. Né? Ser flexível. E tem uma coisa que eu queria até que você me ajudasse, né? Que a gente pensasse juntos nisso. Claro. A questão muito de como a gente, e aí pegando a assertividade, pegando a questão da comunicação. O quanto a gente precisa, e é muito difícil dentro do processo de comunicação, a gente diminuir esse ritmo de julgamento, de análise. Né? Porque muitas vezes os problemas vêm do tipo, o que será que o Ricardo está pensando? O que ele achou agora que ele mexeu no óculos? Eu acho que ele não gostou muito do que eu... Pronto, aí eu já vou reagir a você a partir de alguma coisa que eu estou imaginando. Mas isso e aí você, enquanto partida, já faz isso também. Mas isso é praticamente impossível não fazer, né, Adriana? A gente tem que estar se policiando o tempo todo. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente precisa, na verdade, trazer para a consciência, pelo menos. Para tentar minimizar um bocadinho, né? Eu acho que trabalhar as crenças. Na verdade, a gente julga muito por conta das crenças que a gente tem. São as crenças que fazem a gente julgar, e não a nossa cognição. Entendi. Quer dizer, a gente já vai olhar para o outro... E aí eu comparo. Pronto. Você já vai para uma conversa assim, segundo a Adriana, o Ricardo está fazendo tal coisa. É assim que a gente vai, né? Você não está vendo. De acordo com a Adriana. Como é que você sabe o que eu estou fazendo com as minhas mãos? Como é que você sabe como eu estou da cintura para baixo? Se você começar a julgar, isso não tem fim. É uma espiral, não tem fim. Então, eu preciso julgar as coisas que eu tenho acesso. Isso sim, o terapeuta tem que fazer. Estou falando da terapia, estou falando dos terapeutas. Claro. Real aí das pessoas convivendo na rua, acho que, né? Mas eu preciso me ater ali ao que está se apresentando e não ao que eu acho que está por trás. Se eu for para esse caminho, não, eu acho que ele mentiu ali quando ele disse aquilo. Não, ele está esse é um ponto importante. História, mas a mulher dele... Não, eu estou ferrado. Eu estou totalmente destruído. E aí, a gente vai para um ponto que você trouxe lá da história da sensação-percepção. Fato. A questão da observação. Né? Eu não vou ali criar uma história. Ela está tensa. Não sei se ela está tensa. Eu vou no fato. Né? Quer dizer, eu preciso, na verdade,
pautar as minhas hipóteses, as minhas questões ali, a partir do fato, do que ela de fato me traz. Uma técnica... Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Uma técnica que a terapia cognitivo-comportamental Aí, disse boa resposta. Uma técnica que nós usamos no TCC, na terapia cognitivo-comportamental, é você praticamente obrigar a pessoa a dizer a palavra. Ela precisa definir. Eu estou me sentindo assim, meio triste. O que é isso? Defina a tristeza. E aí a pessoa vai trabalhando essa questão e ela chega no adjetivo. Não é tristeza, não. Eu estou pé da vida mesmo. Aí pronto, disse. Uhum. Então aí sim a coisa começa a funcionar, porque a gente é muito, assim, dá muita volta nos sentimentos, né? Ninguém diz claramente o que quer. Não tem isso? Tem, eu acho. Eu acho que, inclusive, as pessoas estão com uma dificuldade muito grande, inclusive, de chegar no sentimento. Né? No que, de fato, elas estão sentindo. Elas vão muito para as ações. Isso. E a assertividade... Né? Como é que você está se sentindo? Eu estou... A assertividade, ela faz com que você seja assim, objetivo. Ser assertivo é ser objetivo. Não é ser grosso, não é ser mal. Pois é. É fazer essa condução. Né? É fazer essa condução desse sujeito, pensar sobre. Né? Porque às vezes você pergunta assim, não, mas como é que você está se sentindo? Não, porque o fulano me irritou. Eu não estou querendo saber por que se o fulano te irritou, não te irritou. Como é que você está se sentindo? Ele tem que falar, e aí você vai nessa desviante, né? Diga lá, responda. Ele tem que dizer assim, diga lá, estou irritado. É isso que você tem que dizer. Não é que exatamente. Eu estava na casa do meu cunhado e ele não. Não interessa isso. Não interessa. É isso aí. Olha só, pior é achar que o outro precisa descobrir o que eu estou sentindo. É isso aí, Ju. De verdade. É isso aí. Quer dizer, a gente ainda quer que o outro tenha uma bola de cristal, né? Que o outro tenha, assim, telepaticamente. Os homens que eu atendo, é uma coisa curiosa. Eu não sei se isso acontece com você e acontece com os colegas que estão assistindo, né? Existe uma certa discriminação dentro da psicologia, da escolha dos terapeutas. Eu não sei se acontece com você, né? É muito comum ligarem, né, para a clínica e homens quererem terapeutas homens. E eu já tive recusas por eu ser homem, mulheres não quererem ser atendidas por mim. Isso é comum? Eu pergunto para os colegas, vocês passam por isso ou não? Sou só eu? Será que eu estou sozinho nessa... Eu vou responder assim, com relação ao público masculino. Não é a minha maioria, com certeza. Não é. Mas eu tenho... alguns, de fato, ficam. Não, claro, há exceções. Mas não é a maioria, com certeza não é. Até porque, são homens. Não sei se você percebe dessa forma, os homens de um tempo para cá estão chegando. E eu acho isso muito legal. Muito legal. Né? Muito legal. Se hoje eu escuto muito, assim, as mulheres pedindo para os seus maridos, e às vezes o marido levando a esposa, que nunca fez terapia, o que é muito legal. É verdade. Uma vez, uma paciente contou para os amigos que falou palavrão na terapia e que se sentiu feliz, pois achava que seria repreendida. Olha só, né? Quer dizer, o espaço dela, né? Olha só como é que deveria ser o universo dela, né? Naquele momento. Que o terapeuta não deve falar palavrão. Isso eu sou. Não, terapeuta não. Eu sou um terapeuta. Sou meio ortodoxo. Muitos adultos não expressam plenamente o que estão sentindo. E ainda cobram que as crianças lidem bem com os sentimentos que eles nem identificam. É verdade, Bruna. Ainda tem isso. É interessante isso, né? Quer dizer, você faz o processo de embotamento daquilo que você sente, né? Porque você não pode aparentar para a criança que você chora, que você fica triste, que você tem fragilidades, né? Você tem que ser o super-herói. Mas a criança... Alguém disse aí que eu só escolheria uma terapeuta, mulher. Aonde? Ah, tá. Eu só escolheria uma terapeuta mulher. É um preconceito isso contra os homens, né? Bom, com relação a essa... Olha quem entrou aí. Quem?
Quem entrou aí? Olha, com relação Cléo? Cléo está na área. à questão a Cléo, estou vendo a Cléo. Oi, Cléo. Com relação a essa questão da criança, né, é uma coisa interessante pra caramba isso mesmo. Eu tenho Bruna alguns Rio para pacientes... você, hein? Bruna Rio. Como? A Bruna Rio, quando você falou do preconceito. Eu tenho alguns pacientes adolescentes. Não é a minha preferência, né? Eu sempre passo adolescente, porque eu acho que precisa ter um treinamento específico para tratar o adolescente. Não é uma coisa simples, né? Então... Ó, a Cássia respondeu. Como paciente, não faço distinção de ser atendida por homem. Como psicóloga, nunca passou por essa situação de preferência. Beleza. A Cássia, tá? Só dando um retorno. Valeu, Então, Cássia. deixa eu só concluindo aqui a questão do adolescente, tá? Tá. A gente cobra da criança que ela tem atitude. Quer dizer, a criança, ela é criança, vai vivendo a vida dela e tal, e quando ela chega numa certa idade, a gente cobra dela atitudes, né? Poxa, já está um rapaz e tal. Mas essa transição a gente não ensina como fazer. Você concorda, Adriana? Uhum. É verdade. É muito difícil, né? Essa passagem, tá me né? bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Então, acho Então que tá. como a gente... Tô te ouvindo. Como a gente não Tá. ensina essa transição, cobrar essa ruptura, né, essa mudança rapidamente, eu acho meio ruim isso. Então, os pais têm que ter um pouquinho de paciência. Né? É verdade. Porque, na verdade... Os filhos... E tem uma coisa que é interessante, né? E aí eu tô falando até como mãe mesmo, né? Se bem que eu já passei dessa fase, que ela já tá com 17. Mas esse período de transição, às vezes você quer cobrar para algumas situações, né? Você diz que é criança, e aí para outras você diz que já está grande demais para isso, né? Então, ora criança, você coloca ela no lugar de criança, e ora você quer colocar ela no lugar de adolescente. Então ela fala assim, onde é que eu fico nessa história, né? Então tem ainda essa graça, né? Enfim, olha só, a Vera disse que até gostaria de ter uma experiência de ser atendida, de fazer terapia com homem, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Até gostaria, realmente é muito assim, fiquei muito feliz. Aí, deixa eu ver. Vera, foi isso que você colocou, né? Até gostaria. Eu acho que foi. Eu não sei se eu botei palavras na frase da Vera, viu? Ela diz que gostaria, tá? De ter essa experiência. O até ficou por minha conta, vai. Vanessa, qual o grau de importância... Eu até gostaria. Não, está escrito sim. Eu até gostaria lá. Eu até gostaria. Ó, Vanessa está perguntando aqui, qual o grau de importância da atividade física? Qual o grau de importância a Vanessa está perguntando física? Isso. Bom, em tratamento terapêutico. Não, a atividade física é importante sempre, para tudo. Né? E a atividade terapêutica ela é mais uma coisa que você faz na vida. Então, a atividade física é fundamental, sempre importante em qualquer situação. É boa para a tua saúde, é boa para fazer terapia, é boa para ir ao cinema, é boa para subir escada, é boa para dormir. Tudo. Se você tiver uma boa atividade física, tiver uma regularidade, você vai viver bem melhor. Com certeza. Isso aí não tem dúvida. Eu gosto sempre de pensar no modelo biopsicossocial espiritual. Mais alguma coisa, né? Ana? Você tem mais alguma coisa? Não, vamos lá. Então, para a gente pensar, não tenho, né? Enfim, quero adquirir habilidades sociais, enfim. Acho que eu tenho, não estão me favorecendo nos meus desafios, nas coisas que, enfim, eu quero vivenciar. O que eu faço? Bom, eu acho que assim, a habilidade social, como a gente estava começando a conversar lá no começo, ela é uma extensão. Né? A habilidade social é uma pós-graduação. É uma pós-graduação. Tá? O teu ensino básico é a tua família, certo?
O teu secundário é a sociedade. Quando você passa por isso, você entra na faculdade. A faculdade, você tem que estar já preparado para poder viver a vida, né? Eu acho que aí, a habilidade social, primeiro, você tem que estar bem com você. Você tem que estar bem na sua personalidade, conhecer-se, né? Como eu sou, que tipo de personalidade eu tenho, como é que eu trabalho isso? E isso a terapia vai te dar. A habilidade social é um treinamento que você faz para viver em sociedade. Mas se você não tiver uma personalidade adequada para essa sociedade, a habilidade social pouco vai te adiantar. Então você precisa realmente, primeiro, se entender, estar centrado. Se você não tiver e tiver com alguma dificuldade, tem a terapia para ajudar, tem a psiquiatria para ajudar, tem a atividade física para ajudar. E aí a habilidade social vai ter um complemento. É um ajuste fino. Eu acho que é isso. Existe alguma abordagem específica? Dificilmente ele vai ser assertivo, um sujeito tímido, tá? Originalmente. Mas a timidez não me impede de ser assertivo. Eu posso treinar isso. Existe alguma abordagem específica que vai trabalhar as habilidades sociais? Como é que funciona? Esse treinamento é específico? Não, existe treinamento específico em habilidades sociais. Isso existe. Agora, em terapia, eu sei que a cognitivo trabalha habilidades sociais. Eu não sei as outras. Aí teria que ver com os outros colegas. Essa pergunta não teria que ser direcionada para um psicanalista, para o pessoa da Gestalt. Eu sei que a cognitivo trabalha muito bem isso, e eu faço isso em consultório muitas vezes. Às vezes as sessões são quase treinamentos de habilidades sociais. Entendi. Então é isso. Alguma pergunta, gente? Acho que não tem. Peraí, deixa eu botar aqui para subir. Não. O que você queria trazer, deixar aqui como assim, um fechamento de acrescentar para as pessoas em termos de psicologia, em termos de habilidades, ou de qualquer coisa que você acha que é importante hoje nas relações? Alguém colocou ali, ó, a dificuldade com o autoconhecimento reflete nas relações. Com certeza, é isso mesmo. Se você não está com autoconhecimento, se você não se conhece, como é que você vai se relacionar com os outros? Né? Nem com você próprio você consegue, né? Exatamente. Com relação a essa questão das habilidades, a gente falou de muita coisa aqui, né? Nós falamos da formação da personalidade, né? Que a gente começou, você perguntou, né? A habilidade social eu começo a construir como criança. Na verdade, como criança, a gente constrói a personalidade. A capacidade de interagir com os outros, ela vai ser uma consequência da família, vai ser uma consequência do ambiente que você vive, das influências que você teve e tal. As pessoas, então, vão ter habilidades diferentes. Como? É o nosso laboratório, né? Ali a família é o nosso laboratório, né? É o nosso laboratório. É a nossa formação. Isso. Aí eu acho que assim, aí você, com essa personalidade formada ali pelos 12, 13 anos, você vai para a guerra, né? A adolescência é uma guerra, a gente sabe disso, né? Você vai para a guerra. Ali na guerra, você pode sair ferido, você pode sair até morto dali, né? Mas você pode sair também forte. Essas pessoas que têm porte da adolescência, elas têm habilidades sociais, elas sabem conviver, aprenderam ali meio que na guerra. Os que não conseguiram, os que ficaram com dificuldades, podem treinar isso, podem tentar ser mais assertivos, saber ler o outro, ter se comunicar melhor, né? Fazer algum tipo de treinamento para falar em público, por exemplo, enfim. Tirando as patologias, por exemplo, agorafobia, fobia social, transtornos de humor, tirando as patologias, a habilidade social vai te ajudar a viver em sociedade. Estou fazendo um resumo, né? O que a gente falou aqui. Claro. Ela vai te ajudar a viver em sociedade. Isso é super importante, porque, como a gente viu, como a gente conversou aqui e chegamos à conclusão,
Opa. Sou eu? Oi? Gente, sou eu que estou fora do ar ou é o Ricardo? Voltamos? Voltamos, voltamos. Então, como eu estava dizendo, a sociedade ela é uma troca, são trocas. Eu faço as coisas para conseguir outras, né? Não Uhum. é uma questão de interesse mesquinho, é uma questão de que eu vendo o meu trabalho, Pronto. né? Uma questão de que eu troco favores, que eu É faço saudável, né? não é? Então, se eu tenho habilidade para fazer isso, se eu sei analisar o interlocutor, se eu me comunico bem, se eu me apresento bem, se eu sou assertivo, etc., se eu sou flexível, se eu cedo, eu consigo as coisas de uma maneira mais. Uhum. É isso. Isso são as habilidades sociais. Então, resumindo essa conversa toda, eu posso treinar isso. Agora, Entendi. para deixar de ser tímido, para deixar de ter um humor variável, para deixar de achar que está todo mundo me perseguindo, e aí eu estou dando algumas características patológicas de algumas coisas, né? Para deixar de ser ansioso. Isso às vezes não, né? Certamente não vai ser com treinamento de habilidade social que eu vou resolver. Eu vou resolver isso com Uhum. terapia, indo ao psiquiatra, tomando remédio, um tratamento mais profundo para mexer em coisas mais profundas dentro da minha estrutura psíquica. E não simplesmente treinando falar melhor ou treinando assertividade. Então, há que se separar essas coisas. O transtorno psicológico, que é o transtorno de personalidade, a ansiedade, o medo, essas coisas assim, que eu trato de um jeito. E o Uhum. treinamento em habilidades sociais, em que vai me fazer viver melhor em sociedade. Mas se eu não estiver lá regulado dentro da minha personalidade, eu também não vou conseguir aqui treinar para nada. Claro. É Olha isso aí, eu só, acho que é a, mais isso. a Vanessa colocou aqui uma pergunta. Principalmente em tempos de pandemia, a ansiedade está em alta e é capaz de desencadear doenças físicas como asma, fibromialgia, dores musculares, estresse. Qual o papel da terapia nesse processo? Bom, O que deveria o ser papel da atrelado ao terapia tratamento? olha, em primeiro lugar, há que se fazer uma avaliação dessa situação, né? Na terapia, você vai ter uma sessão e vai ser feita uma avaliação. O profissional, ele vai definir se é suficiente a terapia ou se você precisa de um psiquiatra primeiro para retirar o sintoma agudo. Esse é o trabalho que se faz. Uma vez eliminado o sintoma agudo, a terapia vai solidificar esse comportamento padrão, né? Você vai voltar à normalidade, certo? Então, se você está numa fase aguda, talvez seja necessário uma intervenção psiquiátrica antes. Ou até mesmo uma intervenção clínica. Você pode estar com alguma baixa de uma vitamina, alguma coisa assim, né? Você pode estar com hipotiroidismo, e aí você vai e confunde isso com depressão, mas não é. Então, é super importante você ter aí uma análise geral, sempre uma análise geral. Nunca um profissional só vai conseguir te diagnosticar completamente, certo? Às vezes, uma dor nas costas pode ser um problema na próstata. Então, você precisa realmente estar sempre atenta para os sinais e estar sempre procurando os profissionais certos para poder ter um diagnóstico preciso e sair do problema, né? Isso que você tocou num ponto que eu considero assim extremamente importante. Eu amo a psicologia, né? Mas a gente também não pode psicologizar tudo. Tudo, exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para o homem dentro do modelo biopsicossocial espiritual. Exatamente, exatamente. Né? Então, vamos olhar em todas as dimensões. Então, exatamente isso que você acabou de dizer. Então, como profissionais, a gente precisa ter esse olhar, sim, para ali, de fato, estar cuidando de quem está chegando até nós, né? Olha, Sheila disse que gosta de TCC, viu? Tá aí juntinho com você. Que legal, Sheila. A TCC. Vanessa aplaudiu, então acho que ela gostou das suas respostas. Obrigado, Vanessa. E é isso. Então vamos caminhando aí para o final. O que você Sim. quer
deixar de contato, falar da clínica plural? Não, o Tem meu um pouquinho. contato o meu contato é o meu Instagram e o meu Facebook. Dentro do meu Instagram tem todos os telefones lá. Eu agora estou atendendo online até março, porque eu estou aqui em outro país, né? Então não posso atender presencial. E mesmo agora nós estamos então, o atendimento online está sendo mais utilizado, mas eu gosto mesmo de atender presencial, gosto do contato mesmo, né? Então tá ótimo. Adriano, E eu. Oi? voltamos? Qual? Está me Isso. ouvindo? Eu queria... Oi? Voltamos? Então, Voltamos? A gente já eu está estava tá dizendo engasgando que, um pouquinho. Ouviu? Tá me não ouvindo? sei se você ouviu tudo. Eu estava dizendo que meus contatos estão lá no meu Instagram, da clínica, e que nesse momento agora eu estou trabalhando online, mas eu vou voltar em março no Brasil e vou voltar a atender presencial. Nós temos um grupo lá de emagreça sem culpas, né? Fazemos atendimento social também, lá no Recreio Shopping. Na clínica plural. Isso, na Clínica Plural. E temos lá vários psicólogos de várias linhas que atendem lá com a gente. São 22 psicólogos atendendo lá. Tá? Quem precisar Maravilha. de um espaço para atender, pode me procurar. E a gente tem uns planos lá legais e tal, fazemos propaganda e tal. E a clínica vai bem, né? Você conhece, você já atendeu lá, né, Adriana? Essa clínica é maravilhosa. Isso. A gente está com Isso uma aí. nova. Nós estamos com novas salas ali no Shopping, Americas Avenue. São 2 salas e o ambiente é bem tranquilo. A gente trabalha. Que maravilha, Ricardo. Somos uma família. Coisa boa. Com você à frente, tenho certeza que a coisa está Obrigado. muito bem, muito bem. Obrigado. Então, eu vou botar, quando a gente fizer a divulgação, vou colocar o teu Instagram lá, Tá, para beleza. que as pessoas possam te achar, tá? Tá, beleza, sem problema. E eu também vou aqui falar para vocês, primeiro agradecer muito, muito, muito vocês terem participado, estarem aqui com a gente, é uma alegria imensa. Esse é um momento gostoso, eu adoro fazer isso, É muito bom. adoro receber gente que eu gosto, adoro estar Obrigado. com vocês também. Então, obrigada a vocês, obrigada ao Ricardo. E queria dizer também para vocês darem um pulinho lá no meu Instagram, tá? Estou lá com o meu curso de genograma, super, super legal. Dê lá um pulinho na minha bio e vê lá o que tem de legal. Tem o canal no YouTube, enfim. E vai ficar gravada, essa entrevista vai ficar gravada lá. Vai ficar no IGT, vai ficar no IGT, Se vai as ficar pessoas gravado, quiserem vai ficar assistir gravado. depois, né? Com certeza, tá? Gente, muito, muito, muito obrigada, tá? Então Um tá. super beijo. Estamos começando o ano aí com o Ricardo para dar sorte pra gente. E daqui a 15 dias a gente tem outra live, tá? Beijo grande, Ricardo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.